Nós vimos poder constituinte, teoria geral do poder constituinte, alguns aspectos do poder constituinte originário. Agora, outras espécies, e a gente vai dedicar o tempo ao poder constituinte derivado reformador. Então, outras espécies de poder constituinte. Então, poder constituinte como gênero. Agora, outras espécies de poder constituinte. Nós podemos falar ainda em poder constituinte derivado reformador, que é aquele que tem por finalidade a reforma da Constituição, manter a Constituição atual em consonância com o momento presente, portanto, visa atualizar a Constituição. Poder constituinte derivado decorrente, que é característico dos estados federais, dos estados que adotam a forma federativa. Poder constituinte difuso, que é aquele poder de alterar informalmente a Constituição, através das chamadas mutações constitucionais, e poder constituinte supranacional, que nós tocamos também um pouquinho, que seria esse poder acima dos poderes de característica nacional, que estabeleceriam normas de caráter internacional aplicáveis a todos os Estados. Sistema internacional de direitos humanos, portanto. Mas nós vamos focar no poder constituinte derivado reformador. Então, poder constituinte derivado reformador, aquele poder que deriva da Constituição, por isso o nome derivado, e tem por fim, por objetivo, manter a Constituição atual, manter a Constituição em consonância com o momento presente, com a realidade, e não atrelada eternamente ao passado, portanto. Então, o poder constituinte derivado reformador é aquele poder que encontra fundamento no próprio direito, na própria Constituição. Então, ele é um poder de direito, porque ele encontra fundamento na própria Constituição, porque ele deriva do direito, deriva da Constituição, já está no próprio nome, poder constituinte derivado, ele deriva do direito, ele deriva da Constituição, então ele é um poder de direito, portanto. É um poder de direito que tem essa finalidade de atualizar, de reformar a Constituição, manter, portanto, a Constituição em consonância com a realidade, com o momento presente. Ele se manifesta através de procedimentos formais de alteração da Constituição. Nossa Constituição, por exemplo, ela traz dois procedimentos de manifestação distintos para o poder constituinte derivado reformador. Nós podemos falar em procedimento de revisão constitucional e procedimento de emenda ou de reforma constitucional propriamente dito. O procedimento de revisão constitucional ele vem previsto no artigo 3º do ADCT. Foi estabelecido no artigo 3º do ADCT o chamado procedimento de revisão. Olha lá o que eu disse para vocês. Natureza jurídica, poder de direito. Espécies, reformador e revisor. Procedimento formal de manifestação. Procedimentos formais de manifestação. Procedimento de revisão ou procedimento de emenda. A gente pode chamar de procedimento de reforma propriamente dito. O procedimento de revisão, como eu disse, vem previsto no artigo 3º do ADCT. Muita atenção que lá a Constituição diz a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição. Então, veja que a Constituição estabelece um único momento para a adoção desse procedimento, que é o procedimento de revisão constitucional. Encerrada a revisão constitucional, feita a revisão constitucional, como foi feita, a alteração da Constituição agora teria que se dar apenas pelo procedimento de reforma propriamente dito, não mais por revisão constitucional. Então, a revisão se daria em uma única oportunidade. Alguns autores defendem a possibilidade de nova revisão constitucional, desde que autorizada pelo próprio povo, pelo poder constituinte originário. Então, para essa posição doutrinária, teria que o povo autorizar uma nova revisão, aí poderia ser feita uma nova revisão. O povo não autorizando, não poderíamos ter uma nova revisão constitucional. Revisão constitucional, que tem um procedimento próprio, como eu disse, que vem descrito lá no artigo 3º do ADCT. Revisão a ser realizada pelo Congresso Nacional, ou seja, em sessão conjunta das duas casas legislativas. Então, Câmara e Senado juntos. Então, revisão a ser realizada pelo Congresso Nacional, em sessão unicameral. O procedimento exigia da revisão
constitucional exigia manifestação em 2 turnos, não 4, como o procedimento de emenda. Mas por quê? No procedimento de emenda, você tem a análise separada pelas 2 casas legislativas. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, totalizando 4. Se essas 2 casas estão juntas, eu não preciso de 4 turnos, apenas 2 turnos. Então, por isso que a revisão constitucional, realizada em sessão unicameral, tem só 2 turnos de discussão e votação, e não 4 turnos de discussão e votação. E o quórum de aprovação também é distinto do quórum de aprovação do procedimento de reforma propriamente dito. O quórum de aprovação é de maioria absoluta, e não de 3/5, como exigido para as emendas constitucionais propriamente ditas. Veja que interessante uma questão que já foi até objeto de prova de concurso, prova oral. Doutor, seria inconstitucional uma emenda à Constituição aprovada por maioria absoluta? Se sim, qual o vício? Se não, por quê? O candidato, né, até errou essa questão de haveria um vício formal por violar o quórum de aprovação constitucional estabelecido no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Errou, pelo menos errou parcialmente a questão. Seria inconstitucional se essa emenda tivesse sido editada através do procedimento de reforma propriamente dito, que exige a manifestação, como eu disse, em 2 turnos em cada casa e quórum de aprovação de 3/5 em cada turno de votação. Já o procedimento de revisão, ele tem análise ou exame unicameral, 2 turnos e não 4, como eu disse, e o quórum de aprovação de maioria absoluta e não de 3/5, portanto. Aprovada uma PEC durante a revisão constitucional, edita-se uma emenda constitucional. A Constituição, inclusive, diferencia emenda constitucional de revisão de emenda constitucional. Então, ela chama emenda constitucional de revisão aquelas editadas durante o procedimento de revisão. Emenda constitucional, simplesmente emenda constitucional, aquelas editadas durante o procedimento de reforma da Constituição. Mas nos 2 casos, seja através do procedimento formal de revisão ou do procedimento formal de reforma, o que se tem é a edição de uma emenda constitucional. De uma emenda pura e simples ou de uma emenda de revisão. Então é possível uma emenda constitucional ser aprovada por maioria absoluta? Sim. Seria constitucional? Sim. Desde que se trate de uma emenda constitucional de revisão. Essa seria a resposta mais correta. Sendo uma emenda constitucional propriamente dita, aí o quórum é mais exigente. Quórum de 3/5, portanto. Então, muito cuidado com isso. Pois o poder constituinte derivado reformador, em um sentido mais amplo, a ele foi conferido 2 procedimentos distintos de manifestação. O procedimento de revisão e o procedimento de emenda constitucional. Muita atenção, pois embora você tenha procedimentos distintos de manifestação, as demais limitações, leia-se, material e circunstancial, ela serve para os 2 procedimentos. Ou seja, não poderia ter revisão constitucional, artigo 60, parágrafo 1º, então se aplica também a revisão. Não poderia haver uma revisão constitucional, o Brasil estando sob a vigência do estado de defesa, do estado de sítio, havendo intervenção federal. Ou seja, os limites circunstanciais, aparentemente aplicáveis apenas ao procedimento de reforma via emenda propriamente dita, eles se aplicam também ao procedimento de revisão, pois se trata de limite ao poder constituinte derivado reformador, seja sua manifestação através de revisão ou de reforma. O mesmo raciocínio a gente aplica para os limites materiais, para as cláusulas pétreas, que não poderiam ser eliminadas na revisão constitucional. Então, muito cuidado. O procedimento de revisão é distinto do procedimento de reforma. Então, as condições para a manifestação do poder constituinte derivado reformador são distintas, a depender do procedimento adotado, de reforma ou de revisão. Mas os limites materiais e circunstanciais se aplicam aos 2 procedimentos. Já o limite temporal, a limitação temporal, aplica-se apenas à revisão. Então, a revisão constitucional estava submetida a uma limitação temporal. Só poderia haver revisão constitucional após 5 anos. Já o procedimento de reforma propriamente dito, esse poderia se dar a qualquer tempo, não sofre limitação temporal. A gente vai voltar a isso. Então, vimos poder constituinte, derivado reformador, natureza jurídica, espécies, procedimento,
formal de manifestação e procedimentos de manifestação. Característica do poder constituinte derivado reformador. É um poder secundário. O próprio nome já indica, derivado, porque ele deriva da Constituição. Ele deriva da manifestação do poder constituinte originário. Portanto, ele não cria um novo sistema jurídico, não estabelece uma nova Constituição. Ele altera a Constituição estabelecida pelo poder constituinte originário. Ele é um poder condicionado, porque ele está submetido às condições estabelecidas para a sua manifestação. Estabelecidas na Constituição, melhor dizendo, para a sua manifestação. No nosso caso brasileiro, temos dois procedimentos formais de manifestação, duas condições de manifestação. O procedimento de revisão, artigo 3º do ADCT, e o procedimento de reforma, propriamente dito, artigo 60 e parágrafos da Constituição Federal. É ainda um poder limitado, submetido a limites expressos e implícitos. Como limites expressos, nós podemos indicar limites circunstanciais, já falei para vocês, artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, circunstâncias, acontecimentos que inviabilizam a reforma da Constituição. Inviabilizam por quê? Porque eles geram uma grave turbulência política, institucional, econômica, e não se deve alterar a Constituição nesses momentos. Então, primeira ordem de limitação expressa, limitação circunstancial, 60, parágrafo 1º, intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Estado de Defesa, Estado de Sítio, intervenção federal são circunstâncias que impedem a reforma da Constituição Federal. São limites expressos de natureza circunstancial. Também podemos falar em limites expressos, formais, que dizem respeito ao procedimento formal estabelecido para a manifestação. Por exemplo, quórum de aprovação, maioria absoluta para revisão, é o limite formal. 3/5 para o procedimento de reforma via emenda propriamente dita. 2 turnos para revisão. 4 turnos no total, 2 em cada casa para o procedimento de reforma propriamente dita. Então seriam limites formais à manifestação, portanto. Dizem respeito à iniciativa, a quem pode apresentar uma proposta de emenda. Dizem respeito ao procedimento de exame de uma proposta de emenda constitucional, ao número de turnos de votação, ao quórum de aprovação, portanto. Os limites formais vêm previstos no artigo 60, incisos 1, 2 e 3, limites formais subjetivos de iniciativa. Parágrafo 2º, 3º e 5º, vou fazer uma pequena observação em relação ao 5º, limites formais procedimentais, e também limite formal, sessão unicameral, turno único de votação, estabelecido no artigo 3º do ADCT, portanto. Disse que iria fazer uma observação em relação ao parágrafo 5º. O parágrafo 5º diz que emenda rejeitada ou havida por prejudicado não pode ser objeto de nova proposta, matéria de emenda rejeitada, ou de PEC rejeitada, ou prejudicado, não pode ser objeto de nova proposta de emenda na mesma sessão legislativa. Alguns autores, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, dizem ser o parágrafo 5º do artigo 60 um limite temporal. Não, não é um limite temporal. É um limite procedimental. O procedimento em relação àquela mesma matéria não pode ser instaurado novamente na mesma sessão legislativa em que a PEC foi rejeitada, em que a PEC foi prejudicada. Mas não se impede naquela sessão legislativa a reforma da Constituição, desde que se trate de outra matéria, de outro tema, de outro assunto. Então não é um limite de tempo, é um limite ao procedimento, ou um limite à instauração do procedimento quando se tratar daquela matéria, portanto. Então discordo daqueles que dizem que o parágrafo 5º do 60 é um limite temporal. Não, não é. É um limite procedimental, mas aqui a gente tem essa divergência que merece ser destacada para vocês. Então, limites expressos, vimos, circunstanciais, formais. Também temos limites expressos temporais? Temos apenas para revisão constitucional, apenas para o procedimento de revisão. Esse sim foi submetido a limite expresso temporal. Não podia haver revisão constitucional antes de 5 anos, ou só após 5 anos. Mas essa limitação temporal não se aplica ao procedimento de emenda propriamente dito. Então, o limite temporal que nós temos é um limite temporal ao procedimento de revisão, não ao poder constituinte derivado reformador. Por fim, como limites expressos, podemos citar as cláusulas pétreas, as matérias que não podem ser abolidas da Constituição. Artigo 60, parágrafo 4º.
incisos 1, 2, 3 e 4 da Constituição. Mas também temos limites implícitos. Por exemplo, como limite implícito, depois eu vou colocar em destaque para vocês, que vai ficar fácil, até mesmo para vocês copiarem, para vocês terem material que eu também envio a vocês. Como limite implícito, por exemplo, a vedação, a dupla revisão ou dupla reforma. Professor, o que é isso, dupla revisão ou dupla reforma? Isso foi uma tentativa de algum segmento da doutrina de burlar as cláusulas pétreas, dizendo, olha, eu sei como eliminar uma cláusula pétrea em dois momentos, em dois procedimentos distintos. No primeiro momento, revoga-se o parágrafo 4º. Veja, não se estaria revogando o direito protegido, mas o parágrafo 4º, que diz que são cláusulas pétreas, por exemplo, os direitos fundamentais. Revoguei o parágrafo 4º. Eu não revoguei o direito fundamental, revoguei o parágrafo 4º. Agora, olha a esperteza. Agora, mas havendo o parágrafo 4º, eu posso editar uma segunda emenda constitucional e eliminar o direito que eu pretendo. Então, eu poderia eliminar uma cláusula pétrea através de um procedimento de dupla reforma ou dupla revisão. Isso foi rechaçado pela ampla maioria da doutrina. Não, porque a dupla reforma ou dupla revisão é uma limitação implícita. Veja só, se o parágrafo 4º diz que aquelas matérias ali indicadas não podem ser eliminadas, por óbvio, por interpretação lógica e teleológica, a partir de uma análise lógica e teleológica, o parágrafo 4º é uma cláusula pétrea. Senão não faria sentido. Ele estabelece que aquelas matérias são cláusulas pétreas, não podem ser eliminadas, e ele próprio pode ser eliminado? Óbvio que não. Então, o parágrafo 4º é uma cláusula pétrea implícita, que ele veda, por consequência, a chamada dupla revisão ou dupla reforma, que é vedada, é um limite implícito. Também haveria como limitação implícita a alteração do titular do poder constituinte originário. Não poderia haver uma reforma e dizer todo o poder emana do Bolsonaro. Em outros momentos, eu usava como exemplo o outro, né? Todo o poder emana da Dilma, já usei todo o poder emana do Lula, já usei também todo o poder emana do Fernando Henrique. Estou ficando velho, na época do Collor não dava aula ainda. Mas então, óbvio que eu usava quem estava lá na presidência. Não pode. Então a titularidade do poder constituinte originário pode ser alterada. Você imagina a criatura alterando o criador? Não pode. Então um limite implícito, uma cláusula pétrea implícita. Também seria a cláusula pétrea implícita a própria alteração do procedimento de reforma da Constituição. Mas aqui também temos uma pequena divergência. Parte da doutrina, por exemplo, José Afonso da Silva, admite a alteração do procedimento de reforma para torná-lo mais dificultoso, não para simplificar. Então não poderia alterar, por exemplo, o procedimento para edição de emendas constitucionais propriamente dito, de 2 turnos para 1 turno em cada casa, de 3/5 para a maioria simples, não poderia. Mas poderia alterar, na visão dele, de 2 turnos para 3 turnos em cada casa, de 3/5 para 4/5. Eu, particularmente, não sou muito admirador dessa posição. Entendo que ela quer dar uma maior proteção à Constituição. Mas eu também acho que ela pode descaracterizar a própria Constituição e inviabilizar que as gerações se autorregulem. Então, acho que o procedimento definido é esse. Não posso alterar nem para mais, nem para menos. Portanto, senão você acaba impedindo a reforma constitucional, alterando a própria estrutura da Constituição. E, a meu ver, também é antidemocrático. Porque você vai impedir que o próprio povo se autorregule. Você vai dizer que aquela Assembleia vai ter força para impedir que o povo se manifeste. Mais ainda, você vai permitir que o poder reformador impeça a reforma da própria Constituição. O que, para mim, é inconcebível. Então, acho que não posso alterar nem para mais, nem para menos. Então, poderes secundários, podemos destacar efeito temporal da Constituição ou das emendas constitucionais, né? Nova Constituição e Constituição anterior, já temos visto. Nova Constituição versus direito infraconstitucional anterior, também vimos. E nova Constituição versus fatos anteriores, também vimos. Procedimentos formais de manifestação, vimos. Limitado a limites expressos e implícitos. Limites expressos formais, já indiquei para vocês. Circunstanciais, materiais e temporais. Limites implícitos, titularidade do PCO, titularidade do Poder Constituinte derivado reformador e procedimento de alteração da Constituição e vedação à dupla reforma.
Temos aí um quadro para vocês. Vou tirar até a minha cara aí para vocês verem melhor. Limites formais, circunstanciais, temporais e materiais. Procedimento de reforma da Constituição. Processo legislativo de alteração da Constituição. Casa iniciadora e casa revisora. Casa iniciadora, em regra, é a Câmara dos Deputados, podendo ser o Senado, quando se trata de emenda de autoria do próprio Senado, ou conforme o artigo 212 do Regimento Interno do Senado Federal, quando se trata de iniciativa de Assembleia Legislativa. Aí o artigo 212 do Regimento Interno do Senado Federal admite que essa PEC seja apresentada a ele, Senado, e o Senado, nesse caso, funcionaria como casa iniciadora. Então, apresentada a casa iniciadora, a proposta de emenda deve ser submetida à análise pelas comissões, cabendo às comissões emitir parecer favorável ou contrário à proposta de emenda. Parecer, em regra, é meramente opinativo, salvo em 3 hipóteses. São os pareceres contrários emitidos pela Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissões Especiais. Esses têm efeito terminativo. Esses acarretam arquivamento ou prejudicialidade em relação ao prosseguimento do procedimento. Nessas hipóteses, quando se tratar de parecer terminativo, é possível ainda que haja recurso de 1/10 dos membros da respectiva casa para levar a discussão a plenário. Não sendo parecer terminativo, prossegue-se na tramitação, deliberação e discussão ou discussão plenária, 2 turnos de discussão e votação, quórum de aprovação de 3/5 em cada casa do Congresso Nacional, aprovada na casa iniciadora, remete-se à casa revisora, seguindo o mesmo procedimento. Aprovado pelas 2 casas, a emenda constitucional deverá ser promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado e enviada à publicação pelo presidente do Congresso Nacional. Perceba que não há participação do presidente da República através de sanção ou veto. Então, não há sanção ou veto à proposta de emenda à Constituição. Agora, jurisprudência importante. A Constituição de 88 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os 2 turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição, de sorte que não existe parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a lei maior. A interferência judicial no âmbito do processo político, verdadeiro, locus de atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição. O STF entendeu, portanto, que era possível que esses 2 turnos de discussão e votação se dessem em um mesmo dia, por exemplo. Não era necessário se respeitar um intervalo mínimo de tempo. Também importante ainda, uma outra decisão, não ocorre contrariedade ao parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição, na medida em que o presidente da Câmara dos Deputados, autoridade coatora, aplica dispositivo regimental adequado e declara prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado e não rejeitado, ressalvados os destaques. É de ver-se, pois, que tendo a Câmara dos Deputados apenas rejeitado o substitutivo, e não o projeto que veio por mensagem do Executivo, não se cuida de aplicar a norma do artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. Por isso mesmo, afastada a rejeição do substitutivo, nada impede que se prossiga na votação do projeto originário. O que não pode ser votado na mesma sessão legislativa é a emenda rejeitada ou a vida por prejudicada, e não o substitutivo, que é uma espécie do projeto originariamente proposto, portanto. O que está dito aqui? Está dito aqui que se houver, por exemplo, no momento que se analisar uma proposta de emenda, uma PEC substitutiva a ela, rejeitando-se o substitutivo, pode ser recolocada em tramitação na mesma sessão legislativa a PEC originária. Porque, veja só, a originária não é uma nova proposta. Lá, no parágrafo 5, fala uma nova proposta. Ela é a originária. O que foi rejeitado foi o substitutivo, portanto. O que foi rejeitado foi uma emenda à proposta de emenda originária. Então, rejeitado o substitutivo, nada impede que se recoloque em tramitação, mesmo na mesma sessão legislativa, a PEC originária, portanto. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu também vou colocar para vocês só algumas questões em relação à Assembleia DOC, tá?
E vou colocar ainda uma bibliografia básica, olha aí, vou explicar um pouquinho a Assembleia Doc, essa bibliografia básica, vou destacar para vocês, mas já quero antecipar que foi um prazer estar com vocês novamente, desejar para vocês muito sucesso sempre, e também saúde, né? Saúde, sucesso, esperança, tá? E paz, que eu acho que é o que a gente precisa. Para a gente finalizar, trazendo algumas palavrinhas em relação à Assembleia Constituinte ad hoc. Uma Assembleia Constituinte ad hoc, ela teria como origem a Constituição Americana, no artigo 5º. Ela teria como características o funcionamento eventual e a finalidade exclusiva de reformar a Constituição, submetida aos limites materiais próprios do poder constituinte reformador. Então, a Assembleia Constituinte ad hoc é a possibilidade de você criar um procedimento específico de manifestação da Constituição, a exemplo da revisão constitucional, onde o povo elege membros dessa Assembleia Constituinte, não para elaborar uma nova Constituição, mas para reformar a Constituição vigente. Então, é uma Assembleia Constituinte que tem finalidade reformadora, e não finalidade de criar uma nova Constituição. É uma mistura, portanto, de poder constituinte originário com poder reformador. Então, é uma Assembleia Constituinte ad hoc para esse fim específico de reformar a Constituição. E se ela tem a finalidade de reformar, ela estaria submetida aos limites materiais à reforma da Constituição, portanto. No Brasil é divergente a posição quanto à possibilidade de Assembleia Constituinte ad hoc. Uns, Francisco Rezec, nessa linha, admite a possibilidade de Assembleia Constituinte ad hoc. Já, posição que a gente pode dizer majoritária, entende que não, porque a Constituição traz expressamente os procedimentos de alteração e não contemplou esse procedimento de Assembleia Constituinte ad hoc. Poderia, eventualmente, ter até uma emenda estabelecendo esse procedimento? Alguns entendem que sim. Outros entendem que não se pode, como nós vimos, mudar o procedimento de reforma da Constituição. Mas fato é que não existe formalmente no nosso sistema uma Assembleia Constituinte ad hoc. Mas ela existe em outros sistemas, por exemplo, no sistema americano. A bibliografia que eu trago para vocês: Poder Constituinte Antônio Negri, Tratado de Ciência Política, Bordeaux, percebeu? Bordeaux, Teoria Geral do Poder, desculpa a brincadeira, Teoria Geral do Poder Constituinte, Baracho, We the People, Ackerman, Direito Constitucional, Canotilho, Controle de Constitucionalidade, que eu já indiquei para vocês, nosso, Bruno Pinheiro, e Hermenêutica Constitucional também nosso, Bruno Pinheiro. Novamente, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês, por poder estar aqui assistindo a nossa aula. Abraço grande, muito sucesso, até a próxima.